Ei, boa noite a todos e a todas que estão chegando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a nossa live vai ser com o Dr. Ítalo, uma live bem bacana sobre as alterações ortopédicas na síndrome de Down. O Dr. Ítalo deve estar já chegando. Boa noite. Vamos entrando, vamos chegando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esperar o Dr. Ítalo entrar na live. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Marilza, Cristiano, família Dal Maranhão, é isso? Leozinho, Denise. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Liliane, minha cunhadinha linda. Terapeuta ocupacional, viu, gente? Atende lá em Porto Alegre. Depois eu vou passar o contato dela, quem quiser. Oi, Denise. Boa noite. Júlia, Marivane. Está aguardando o doutor Ítalo. Eu estava falando com ele agorinha, deve estar chegando já aqui. Para quem está chegando agora, nossa live vai ser sobre as alterações ortopédicas na síndrome de Down. Um assunto muito importante, né? Eu estou, inclusive, com o Theo aqui em casa se recuperando de uma cirurgia no joelho que ele fez dia 25. Doutor Ítalo entrou, deixa eu ver. Doutor, acho que não está conseguindo entrar aqui. E o doutor Ítalo não está conseguindo participar. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Está tentando entrar aqui, mas não está conseguindo. Ah, agora sim. Boa noite. Boa noite, doutor Ítalo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Uma honra tê-lo aqui conosco no Motiva 21. Obrigado. Tony, seja bem-vinda. As pessoas estão chegando agora. Tá. O Motiva, doutor, Acho que a é um internet canal tá criado... travando. Tá travando? É a minha? É a minha? Pra gente não... Travou aqui. Aqui tá Olha bem ok. no teu celular. Tá ok? Tá travando, gente? Vocês estão assistindo aí? Tá tudo certinho? Ih, travou dele. Peraí, vamos lá de novo. Vamos lá, deixa eu convidar aqui o doutor. Aí. Acho que agora vai. Voltei. Certo? O pessoal tá E dizendo agora? que não estava travando, não. É porque travou pra mim, não sei porquê. Ah, então, doutor Ítalo, seja muito bem-vindo aqui no canal do Motiva Obrigado. 21. Gratidão por aceitar o nosso convite. Esse assunto é um assunto muito importante, né? Eu Eu que estou falando... agradeço, sabe, por estar podendo falar um pouco, né, das alterações ortopédicas, compartilhar conhecimento, esclarecer e tirar dúvida dos pais. Isso, esse assunto é um assunto que ele é muito importante. Eu estou falando aqui para o pessoal que, inclusive, eu estou aqui com o Theo se recuperando de uma cirurgia no joelho. Cirurgia no joelho, né? É, Da patela, né, que você na falou. patela, né? A gente ficou aí tentando, mas um joelho ok, o outro
não teve jeito, né? A gente teve que partir aí para cirurgia. Gente, Ele deixa tá eu no gesso, apresentar né? para vocês. Oi, doutor? Ele tá no gesso? Tá no gesso. Vai Ah, ficar 30 dias no gesso. ah, Irritadíssimo. Mas vai passar, vai vai passar. dar certo, vai dar certo. É, deixa eu apresentar para vocês o doutor Ítalo Nordman, né? Ele atende no Maranhão, não é isso? Em São Isso. Luís? É, eu atendo em São Luís, no Maranhão. Aí eu tô atendendo também em duas cidades aqui do Maranhão, Imperatriz e Pinheiro, e atendo em Teresina, Piauí, outro estado, estado vizinho. O doutor Ítalo, ele é fellow, né? Em ortopedia infantil e neuromuscular na rede Sara de hospitais. É na rede E, Sara toda ou só em Brasília? eu fiz o fellow na Rede Sara de Brasília. Ah, bacana. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Análise Clínica da Marcha e do Movimento Humano, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, fez residência em ortopedia e traumatologia, né? No Hospital Universitário do Maranhão e graduação em medicina na Universidade Federal do Maranhão. Isso. Certinho? E, Isso. doutor Ítalo, a gente tem que trazer o senhor para Brasília para atender aqui também. Pô, eu gosto demais de Brasília, né? Eu morei aí e seria um prazer. Vamos conversar. Pois é. Vamos conversar, quem sabe. O doutor Pelegrino, que fez a cirurgia do Theo, ele atende aqui, né? A cada 6 meses ele vem, atende. Quem sabe a gente consegue agilizar isso, né? Vamos conversar. Mas, doutor, vamos lá. Conte pra gente sobre essas alterações ortopédicas na síndrome de Vamos lá, Down. então. O paciente com síndrome de Down, ele tem a famosa hipotonia e a frouxidão ligamentar. Que, tem hipotonia, frouxidão, frouxidão. Por que isso acontece, né? Vamos falar um pouco cientificamente. O cromossomo extra, né? O cromossomo 21, ele codifica para o colágeno. E esse cromossomo extra aí altera esse colágeno. E o colágeno, ele faz parte, ele é matriz do sistema músculo-esquelético. Daí, né, esse excesso de colágeno e essa frouxidão ligamentar no corpo todo, essa hipotonia, né, hipotonia muscular. E como essa musculatura está hipotônica, tem essa frouxidão ligamentar, isso predispõe a alterações ortopédicas, por conta desse desequilíbrio muscular que ocorre no corpo do indivíduo com síndrome de Down. E essas alterações vão desde a cabeça, né, desde a coluna cervical até os pés. Então vamos lá, vamos citar. Aqui na coluna cervical a gente pode ter a famosa instabilidade atlantoaxial, que seria a instabilidade na coluna cervical, que é bem grave. A gente vai conversar já já, vou explicar por que é grave, o que acontece. O paciente ele pode ter uma escoliose por conta desse desequilíbrio muscular. Aí descendo mais no quadril, ele pode ter uma subluxação, luxação do quadril, e isso já pode causar uma dismetria, diferença de tamanho das pernas, um quadril doloroso no futuro se não for tratado. Esse desalinhamento da bacia pode também precipitar um desalinhamento do tronco, que é a escoliose, por aí vai. Com o paciente com síndrome de Down, ele também tem alterações endócrinas, por hipotiroidismo, tendendo para o hipotiroidismo. Ele também tem uma doença ortopédica, que ela é uma urgência ortopédica, que é o escorregamento da cabeça do fêmur, a epifisiólise. O paciente ele para de andar, dependendo do grau, e começa a sentir dor na virilha e tal, e é uma urgência, tem que ser operado de urgência, né, para evitar sequelas. Isso está associado a essas alterações endócrinas, não só também a frouxidão, a hipotonia. Descendo mais no joelho, o paciente com síndrome de Down, por conta dessa instabilidade do joelho, ele tem uma tendência a ter o genovalgo, que é o joelho para dentro, né, o junteiro, né, a perna em X. E esse genovalgo, junto com a instabilidade no joelho, isso provoca alterações na femoropatelar, que seria aí na patela, né? A famosa instabilidade femoropatelar da patela.
E a patela tem uma tendência a ficar subluxando, luxando, lateralizando. Isso pode não causar nenhum sintoma para o paciente, ou pode causar sintoma, que a gente vai falar mais na frente quando tratar, por que tratar, né? Descendo mais, o paciente ele pode ter, aí 50% aí dos pacientes vão ter essa alteração no pé, que é o pé plano, que é o pé sem a cava, que é o grande questionamento dos pais. Trata, não trata? A gente vai falar também quando tratar esse pé plano, esse pé sem cavo, quando usar uma palmilha, quando usar uma órtese, quando fazer cirurgia. Além do pé plano, o paciente pode ter também um hallux valgus, né, o joanete, se essa pisada for bem pronada, porque aí quem tem o joelho valgo, a pisada fica mais pronada, o pé fica mais rodado, entorta mais. Então, são uma série de alterações que o paciente com síndrome de Down, alterações ortopédicas que o paciente com síndrome de Down pode ter. E por isso a importância de acompanhar com o ortopedista desde, né, do início da vida. Porque cada fase da vida tem uma alteração que a gente pensa mais, que a gente tem que estar mais atento. Por exemplo, no início da vida a gente pensa mais no quadril, né? Na subluxação do quadril, na luxação. Vai crescendo, a gente já vai pensando nos pés, no joelho, vai começando a marcha, correr, tudo. E também tem que pensar na cervical, né? Quando ele, principalmente para saber se ele vai poder praticar esporte de contato, ginástica, mergulho, Sim. enfim. A importância, claro que ele tem as outras alterações, né? Cardíacas, endócrinas, tem que fazer um acompanhamento multidisciplinar. Mas a importância da live aqui é falar que também a ortopedia é importante para esse paciente, importante tanto para prevenir que ele evolua com deformidades, como para tratar alguma deformidade que ele tem e também para ajudar no desenvolvimento dele motor aí ao longo da vida, tá certo? Tem algumas pessoas E fazendo perguntas, a gente vai vai deixar as anotando, perguntas vai anotando. mais para o final, tá? Vamos deixar o doutor dar a explicação geral e a gente vai para as perguntas. E assim, o paciente com síndrome de Down ele vai passar por todas as etapas que um indivíduo que não tem a síndrome passa. Claro que ele vai passar de forma atrasada, retardada, por conta desse atraso motor, né? E, por exemplo, por isso tem que estar atento nos marcos do desenvolvimento. Um bebezinho ele tem que ter um controle cervical aí com uns 3 meses, tem o controle cervical. A andar, a criança tem até 1 ano e 6 meses. Mas a gente sabe que paciente com síndrome de Down, a gente posterga mais. Tem paciente que anda dentro do esperado, tem paciente que anda com 2 anos, tem paciente que anda com 3, com 4. O principal aí, fator que vai ajudar é a estimulação precoce. Não adianta, não tem para onde fugir. O paciente com a síndrome, ele tem que ser estimulado, tem que fazer as terapias para fazer esse desenvolvimento motor, né? Ajudar tanto a aprender como desenvolver a capacidade motora. E aí eu vou falar mais na frente que tem outras formas também de ajudar a desenvolver não só as terapias, mas quando o paciente está um pouco mais velho, existe a modalidade funcional KIDS, que você já ouviu falar, que é bem legal, porque o paciente ele faz exercício, é como se fosse um ambiente de academia, né? Toda aquela, mas não tem nada a ver com academia, é para criança acima de 6 anos, que é justamente para isso, para desenvolver, evoluir a capacidade motora, o cognitivo também ajuda também na parte social, combate a obesidade. A criança ela faz exercícios com o próprio corpo, não tem peso. É todo Entendeu? um E ajuda bem. conjunto. Vai ajudar também na parte da femoropatelar, que é uma das perguntas aí que fizeram, né? Sobre quais são os exercícios que se pode fazer para ajudar na contenção da patela. Mas, enfim, é isso. Acho que a parte introdutória é essa. Para mim, o objetivo principal da live, eu quero que os pais entendam que tem que passar com o ortopedista, tem que estar acompanhando de perto, para a gente estar atento a qualquer alteração ortopédica que esse paciente possa vir a ter. E a fisioterapia tem que começar
logo cedo, Precoce. né? O Theo faz Precoce. fisioterapia desde os 2 meses de idade, né? Fez estimulação precoce também, eu não sei como eu trabalho aí no Maranhão da estimulação precoce. E o Theo, ele veio com uma hipotonia severa, então a gente já cuida desde pequeno, né? Com a físio, né? Com essa observação, com esse olhar mais atento. E mesmo com tudo isso, a gente não teve para onde correr, né? Teve que Uhum. fazer uma cirurgia. Então, esse olhar atento do ortopedista junto com a fisioterapeuta é muito importante Com dentro da certeza. síndrome de Down, né? Já vi aqui que muita gente já está perguntando, né? Vai anotando aí para a gente responder. Pois é, tá cheio de perguntas aqui. A gente Uhum. tem umas que vieram antes, né? Que a gente vai Vamos responder. responder tudo, gente. Fica online aí que a gente vai responder tudo. Então, vamos lá. Já quer começar com as perguntas? Quer falar mais um pouquinho sobre... Ou quer falar dentro da pergunta? Vamos falar dentro da pergunta. Vamos falar Uhum. dentro da pergunta. Eu imprimi aqui a pergunta e não está me saindo aqui. Você está com as perguntas que eu mandei? Minha filha tem suspeita de bexiga neurogênica. Uma das causas pode ser... Não veio a pergunta. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Vou explicar aqui para o pessoal, logo enquanto você está olhando, a instabilidade atlanto-cervical, que foi uma das perguntas, né? Isso, é a Qual a segunda pergunta. importância de avaliar a atlanto-cervical? Eu trouxe aqui uma... Isso aqui não é a coluna cervical, né? Isso aqui eu trouxe só como... Essa aqui é a parte mais de baixo da coluna, mas é só para vocês entenderem, mais ou menos. A coluna, ela tem a vértebra, né? Esse ossinho aqui branco, e tem o nervo amarelo que passa aqui atrás, na parte posterior. Aqui não é só, também falando que se tiver gravado, tá, aqui não é a atlanto-cervical. A atlanto-cervical é a coluna aqui de cima, a parte de cima da coluna. É só para vocês entenderem. Quando o paciente tem a instabilidade, né, essa vértebra ela tende a escorregar e vir para a parte posterior, a escorregar para cá para trás e começa a ter contato com o nervo. Essa instabilidade causa isso, ela fica escorregando e causando contato com o nervo, com essa parte amarela. E esse contato é que a gente não quer, porque que são sinais de compressão medular, compressão da medula. Quem tem instabilidade tem compressão da medula. E o que, que vai acontecer com o paciente que tem compressão medular? Ele vai ter alterações neurológicas. Além das alterações locais, né, dor cervical, formigamento, dormência, perda de força, dependendo aí, né, do grau de compressão. O paciente ele também ele pode ter alterações no sistema geniturinário, uma bexiga neurogênica, incontinência urinária. Ele pode também ter dificuldade de deambular, dificuldade para andar. O paciente está andando do nada, ele começa a ter dificuldade para andar, começa a ter alterações ortopédicas que ele não tinha. Por exemplo, ele pode começar a entortar o pé, ficar formando um pé torto, ou começando a encurvar aí a coluna, né, fazendo uma escoliose. Então, são sinais de mielopatia, de compressão medular. E essa compressão, ela é progressiva, então tem que ser tratado. E aí a importância da gente estar avaliando isso, a estabilidade então cervical, se esse paciente tem essa estabilidade. O normal que a gente aceita, falando numericamente, é até 5 milímetros. Opa, caiu aqui. É até 5 milímetros. Quando o paciente tem acima de 5 milímetros de instabilidade, de distância, né, dessa distância atlanto-axial, então ele já tem uma instabilidade. E aí isso, quando ele já tem essa instabilidade, mesmo que ele não tenha sintomas, a gente não recomenda que esse paciente pratique atividades de contato, mergulho, ginástica, pelo risco de compressão. Uhum. Se ele tem acima de 5 milímetros e tem sintomas, aí já é indicação de fazer a estabilidade da coluna, né? Para que controle esses sintomas. A estabilidade ela é cirúrgica, é um tratamento cirúrgico. Mas aí daí a importância que a gente sempre fala, a estabilidade tanto axial.
Só que não é fácil olhar essa instabilidade no raio-x, que foi até uma discussão que eu tive na última live que eu fiz com a doutora Érica. Uhum. Muita gente tem dificuldade, os pediatras têm dificuldade, são linhas radiográficas que a gente traça. Muitas vezes o radiologista, muitas vezes não, a grande maioria das vezes o radiologista não coloca no laudo isso, porque também ele não foi treinado para isso, né? É um ortopedista que traça essas linhas e que avalia essa instabilidade. Então, às vezes nem dá para se basear só pelo laudo. Tem que olhar a imagem, tem que traçar direitinho. Por isso, para avaliar a estabilidade, o ideal é que encaminhe para o ortopedista avaliado. Ele vai, além do exame físico, ele vai olhar a imagem, vai traçar as linhas e ver direitinho se o paciente tem ou não tem a instabilidade, né? E fazer o tratamento adequado. Mas é isso, a instabilidade ela causa compressão medular e traz sintomas neurológicos. Vai desde dificuldade para andar, parar de andar, começar a criar deformidades como pé torto, escoliose, fraqueza, dor, dormência e por aí vai. Então, para que o paciente não tenha isso, tem que estar olhando a coluna cervical dele desde cedo. Qual a idade para a gente estar acompanhando? Né? Isso, já ia perguntar, Esses ossinhos, antes dos 3 anos de idade, não dá para ver direito no raio-x, porque ainda não está ossificado, né? Então, o ideal é que se faça aí depois dos 3 anos, que fica mais fácil traçar as linhas e ver direitinho, tá bom? A não e faz ser uma que... vez por ano, precisa repetir esse exame, se der normal? Precisa repetir. Agora, sim, o paciente também não vai ficar sendo... Porque antes dos 3 anos, às vezes você fica colocando muita incidência radiográfica no paciente que não tem necessidade, né? E aí vai muito do tato do pediatra que está mais em contato com o paciente, examinando, vendo se o paciente tem alguma alteração neurológica que necessite de investigação, né? Alguma alteração de compressão medular, antes dos 3 anos. Depois dos 3 anos, encaminha para o ortopedista para estar fazendo o exame de raio-x. E assim, tiver tudo ok, aí vai depender. Se o paciente tem uma instabilidade, a gente tem que acompanhar de perto, né? Acima de 5 milímetros, tal, mesmo que não tenha alteração neurológica. Aí vamos aí uma vez por ano, dependendo, tá? E se ele não tem, aí a gente pode disfarçar mais. Entendi. Eu consegui a pergunta, achei. Ó, é a Jaque, ela perguntou assim: minha filha tem suspeita de bexiga neurogênica e uma das causas pode ser espinha bífida oculta. Ela não teve atraso motor, andou com 1 ano e 5 meses. O ortopedista deve avaliar uma relação entre a bexiga neurogênica e a espinha bífida? No caso aí, essa pergunta não tem nada a ver com síndrome de Down, né? Mas, vamos falar, isso aí já é disrafismo da coluna, né? É uma malformação que ocorre aqui na parte posterior da coluna. E tem vários tipos. Pode ser só uma malformação do osso, ou esse nervo ele pode ficar para fora da pele com a bolsa, a famosa mielomeningocele que a gente conhece. Esse disrafismo, essa malformação aqui na parte posterior da coluna, ela compromete o nervo, né? A criança desde o nascimento. E esse comprometimento, dependendo do nível, da altura da coluna que foi comprometido, o paciente é comprometido a parte motora e sensitiva do nível para baixo. Tá entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, sou na lombar, da lombar para baixo, torácico, da torácica para baixo. E aí ele perde a parte motora e sensitiva do nível para baixo. Então, mielomeningocele, é esperado que o paciente tenha uma bexiga neurogênica, uma disfunção na bexiga por conta desse comprometimento neurológico que ocorre na doença. O paciente ele pode ter continência urinária, ele pode ter retenção urinária, ele pode sim ter disfunção na bexiga. Eu vi alguma mãe aqui falando também sobre mielomeninga. Cadê? Deixa eu achar a pergunta aqui. Meu bebê nasceu com mielomeningocele e tem pé esquerdo torto. Ele tem possibilidade de andar
e o pé voltar ao normal? Paciente que nasce com mielomeningocele, a grande pergunta dos pais é essa, se ele vai andar ou se não vai, né? Mas são vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, o nível de lesão, que é o principal. Quanto mais alto o nível, maior o comprometimento. Quanto mais baixo, menor o comprometimento. Se o paciente ele tem obesidade, que os pacientes com MLS têm uma tendência a ter obesidade, tem que corrigir isso aí, porque isso aí traz sobrecarga e dificulta na deambulação. A motivação, cognição do paciente, né, a parte social, tudo isso influencia. Mas claro que o principal fator é esse, é a localização da lesão. Os pacientes, aí ela falou do pé torto, né? Nasceu com o pé torto. O paciente com mielomeningocele, ele tem um desequilíbrio muscular, do nível da lesão para baixo. Vai ter um desequilíbrio lá nos pés, eles vão tendendo a formar esse pé torto. Mas tem tratamento. O tratamento, quanto mais precoce, melhor. Vai desde órtese para manter o pé na posição. Agora, se o pé começar a entortar, tem outras formas de tratar, né, para adaptar o pé à órtese, ao calçado, né? Porque no pé torto não vai dar para usar uma órtese no calçado. E aí você tem gesso, cirurgia, mas tratamento tem. Claro que quanto mais precoce, melhor resultado, menos invasivo. Então, tudo é assim, viu, gente? Tratamento precoce sempre. Porque senão depois fica mais difícil, né? Fica muito mais difícil. Ale, Tem uma pergunta aqui sobre a instabilidade patelo-femoral, né? Se tem correção ou se é somente com cirurgia? então, foi até uma pergunta de uma mãe, espero que ela esteja na live, que correria, escutei o áudio dela, que o filho dela fazia fisioterapia, atividade física, e nessa quarentena ele tá parado, né, e tal, e ela me perguntou o que poderia ser feito em casa. Mas vamos lá. Trouxe aqui o joelho. Aqui tá o joelho. O paciente que tem síndrome de Down, ele tem uma instabilidade no joelho. A instabilidade femoropatelar. Essa patela ela tem uma tendência a luxar, a se lateralizar. Por que que isso acontece? Por conta do desequilíbrio muscular, dessa frouxidão. E claro, as alterações estruturais. O genovalgo ele predispõe, né, para essa luxação da patela. A parte medial, que aí vai entrar a atividade física, os exercícios, a parte medial ela está fraca e a parte lateral ela está puxando a patela, lateralizando. Então, onde é que vai entrar a atividade? A gente tem que trabalhar essa musculatura, essa cadeia medial da coxa, né? A parte do quadríceps, mas pegando mais aí o vasto medial, para estabilizar e trazer essa patela que está luxando aqui para cá, para ela ficar mais centralizada. E aí, e aí o tratamento vai desde fisioterapia, para trazer estabilidade, fortalecer. Não dá para colocar a criança numa academia, né? Mas pode fazer aquilo que eu te falei, de funcional kids. E hoje em dia tem até educadores físicos especialistas em atividade de prescrever exercícios para criança. E aí que vai a importância de fazer exercícios que fortaleçam mais essa cadeia medial. Por exemplo, o paciente ele pode fazer um agachamento com a rotação externa da perna, né, o famoso agachamento sumô, só com o peso do corpo. Isso aí já ajuda a fortalecer a musculatura, a parte anterior da coxa, pegando mais a cadeia medial, tá certo? O tratamento inicial da luxação da patela, ele é conservador. Fisioterapia, fortalecimento. Quando é que a gente trata, né? Primeiro, a gente está falando de tratamento, mas quando é que a gente trata? Quando essa instabilidade ela é sintomática, ou seja, a patela fica saindo e causa dor no paciente. O paciente tem dificuldade para correr, para caminhar, tem desconforto, né? Tem queda, tropeço, aí tem indicação de tratar. O tratamento inicial é conservador. Fisioterapia, exercício para fortalecimento dessa musculatura. A gente pode também lançar a mão, se ele praticar atividade física, de órteses para contenção da patela, né?
tensor de joelho para centralizar mais a patela, trazer mais estabilidade. Se não melhorar com o tratamento conservador, se os sintomas persistirem, aí a gente pensa em cirurgia, entendeu? Para alinhamento dessa patela. E aí tem que ser feito um estudo, porque eu falei que superficialmente, de desequilíbrio e tal, mas essa patela, às vezes, ela pode ser uma patela alta, uma patela baixa. E aí são alterações estruturais, alterações ósseas. Isso aí a gente tem que levar em consideração na cirurgia. O atróclea, né, que é essa parte de dentro aqui onde a patela encaixa, é uma parte rasa. Isso faz também com que a patela tenda a luxar. São alterações estruturais. O valgo mesmo pode estar fazendo essa luxação, predispondo mais a luxação da patela. A gente pode pensar em corrigir o valgo também. Então é isso. Mas, via de regra, a gente trata se o paciente for sintomático, se tiver sintomas. Aí, inicialmente, tratamento conservador. Se não melhorar, a gente pode conversar sobre o tratamento cirúrgico. Tá E certo? no caso dos maiores, o Pilates ajudaria? O Pilates, o Pilates, eu gosto muito do Pilates. Inclusive, eu prescrevo mais do que a fisioterapia, na verdade, né? Com certeza, vai trazer, sim. O Pilates, ele se coloca as recomendações para o professor Pilates, ele vai fazer um trabalho específico para trazer estabilidade para essa região, fortalecimento. Pilates, academia, fisioterapia, todos os três dá para fazer um trabalho específico aqui para instabilidade femoropatelar. A natação? Natação também? Me perguntaram também da A natação. natação é uma atividade física boa, mas não vai ter nenhuma efetividade assim para o joelho, não. Para essa parte ligamentar. O Theo, ele faz fisioterapia daquele método Cuevas, Medec. Sim, sim. Conhece? Então ajudou bastante, porque tem a bicicleta, tem a esteira, né? Eu acho que foi isso que ajudou a recuperar um dos joelhos, né? Quais eram os sintomas que o Theo tinha? O Theo, ele... A patela saía, ele caía. Então, às vezes, ele estava em pé ali, normal, sem fazer nada. No caso, a luxação ela estava prejudicando ele, né? Por isso, Já a estava indicação seria. inflamado, Sim. né? Joelho inchado, então Ele ele está não com quantos reclamava anos? dor. Ele está Ele com está quantos com anos? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Entendi. Mas aí a gente teve que fazer, porque realmente foi o que o doutor Pellegrino disse, né? Se a gente não faz e continua essa patela a sair, pode prejudicar o quadril, né? Não, com certeza. E também essa patela todo o tempo saindo aqui do lugar, ela começa a dar um atrito na região, desgaste, com o tempo vai virar um joelho desgastado precoce, né? Sim. Pois é. Então a gente tem que cuidar mesmo e ficar de olho em tudo, né? A outra pergunta era sobre o exame axial, você já respondeu. Restrição de atividade física, né? Você falou também que se der alterado. A outra pergunta é sobre a displasia do quadril, que também é muito comum na síndrome de Down, né? Isso. Paciente com síndrome de Down, por conta desse desequilíbrio muscular, ele tem uma tendência a evoluir com subluxação ou luxação do quadril, né? Da base, eu trouxe aqui um osso, quadril, na verdade, tá meio alterado aqui. Mas só para entender, acho que não está na posição anatômica certa não, mas aqui é a cabeça do fêmur, quadril, né, acetado, onde o fêmur encaixa. Esse desequilíbrio muscular da musculatura faz com que essa cabeça tenda a sair, né? A subluxar quando ela está saindo incompleto ou luxar. E o quadril é um dos componentes que a gente tem que olhar principalmente no início da vida. O pediatra, claro, vai examinar quando nascer esse paciente, examinando se o paciente tem estabilidade, mas é sempre bom passar por ortopedista que ele vai avaliar esse quadril, examinar, tem testes específicos para isso. Se o paciente tiver estabilidade, a gente investiga com ultrassom. O ultrassom ele é efetivo antes aí dos 3 meses, para saber se o paciente tem a estabilidade,
né? Se esse quadril é um quadril instável, tendendo a subluxar, a luxar, aí a gente tem que tratar. O tratamento mais, voltando de novo, né? Quanto mais precoce o tratamento, melhor. Uhum. Porque é raciocínio lógico, né? A deformidade ainda está começando. Se você tratar no início, é bem melhor. E o tratamento antes dos 6 meses aí é um tratamento com órtese, entendeu? Uma órtese, ela já resolve o problema, na maioria das vezes. Agora, se você não trata, se você trata de forma inadequada, e aí esse quadril ele vai começando a luxar e começa a fazer alterações ósseas. Então, além da musculatura que está desequilibrada, esse osso começa a alterar. Por quê? Porque a cabeça do fêmur, ela precisa estar encaixada aqui para desenvolver. Se ela está fora do lugar, ela não vai desenvolver. E nem o encaixe vai desenvolver. E aí ele começa a ficar displásico. Displasia é uma alteração no encaixe. Então o teto fica alterado. E aí essa cabeça não entra mais. E aí como é que a gente vai fazer? Aí tem que evoluir para cirurgia, para mexer aqui, mexer no osso, entendeu? Então é uma coisa bem mais invasiva. Aí, lembrando, tratamento precoce, né? Mas o tratamento vai desde órtese até gesso e cirurgia. Mas ficar atento aí, principalmente no primeiro ano de vida, né? Desde o nascimento, avaliar, examinar se tem estabilidade, avaliar se tem necessidade de fazer um ultrassom, um raio-x, dependendo de quantos meses ele tem, para a gente fazer o tratamento mais precoce possível. E é uma cirurgia bem complexa, né? Bem complexo. É a cirurgia nobre da ortopedia infantil, né? A cirurgia do quadril. Uma cirurgia bem complexa mesmo. A E outra pergunta. por que que a gente não quer? Por que que a gente não? Você é mãe, né? Uhum. É... Vou te perguntar, mas não é te testando nada não. Por que que a gente não quer? Por que que a gente não quer que esse quadril fique luxado? O que que vai acontecer? Vai atrapalhar a marcha? O que mais? Vai ficar com o andar ali meio tortinho? Eu não faço ideia no caso do quadril. Eu Pois é, imagino que eu tô seja. te perguntando porque os pais, muitos pais, luxação de quadril, luxação, fala tanto de luxação, luxação, mas não sabe por que que a gente não quer a luxação, né? Por que que a gente não quer que essa cabeça fique fora do lugar? Como eu te falei, essa cabeça precisa ficar encaixada aqui para desenvolver. Se ela fica fora, essa cabeça ela é feita de cartilagem. Se ela fica fora, essa cartilagem começa a desgastar. O que que vai acontecer com a cartilagem desgastada? O paciente vai sentir dor, entendeu? Claro que tem as outras alterações, mas a dor é a principal alteração. Claro que um quadril luxado, ele causa alteração, né, nos membros inferiores, fica com a perna maior do que a outra. Tem a dificuldade da marcha, tudo isso, né, claudicação e tal. Mas a dor é o principal sintoma que a gente quer fugir. E a principal indicação da gente tratar precoce. Tá certo? Uma criança sentindo dor, olha. Não, e assim, luxação de quadril grave, não tratada, com criança assim, nunca fez nada, fica um quadril doloroso, mas é um quadril insuportável de dor. O paciente ele não consegue. Ele sente dor praticamente com o vento, Imagina, entendeu? a criança Então com fica síndrome bem de Down, ela difícil já a tem a maturidade. dificuldade de dizer o que está sentindo, mas com uma dor no quadril. Então, Uhum. mais um motivo para ficarem atentas, né, as famílias. A outra pergunta que tem demais e que eu vejo muito nos grupos, né, é sobre os pés planos, né? Sobre esse uso de palmilha, A o Theo usou grande órtese. Ele usou órtese, pergunta da noite, né? Pé plano, pé sem pé cabo, plano. pé chato, É, pé de mata-formiga. Tem vários tipos de nome esse pé. Mas é o grande questionamento. 50% dos pacientes com síndrome de Down vão ter o pé chato, né? Aí eu trouxe o pezinho aqui, ó. O que que acontece? O pé ele fica desabado, porque essas estruturas aqui, moles, ligamento, musculatura, elas são frouxinhas. O paciente ele não cria cava
E aí na pisada, a pisada fica desabada, né? Como a pisada fica desabada, todo o peso do corpo na pisada vem para cá, para a parte interna do pé. E aí esse paciente ele pode sentir dor nessa região, pode sentir desconforto, incômodo. Essa pisada, junto com o geno valgo que prona mais o pé, ela pode dificultar esse paciente a correr até a caminhar, dependendo do caso, né? Trazendo instabilidade na marcha, queda, tropeço. E se o paciente... Aí a gente volta àquela questão. O pé plano, o pé sem cava, a gente não faz o tratamento estético. Ah, ele tem o pé, eu quero criar a cava. Não existe isso. A gente só trata se for um pé sintomático, entendeu? Se essa pisada estiver causando dor, desconforto, se ele estiver tendo dificuldade para caminhar, para correr, aí a gente trata. E aí o tratamento inicial é uma palmilhinha. A palmilha, ela vai ter a função de melhorar a pisada, entendeu? Distribuir o peso do corpo para todo o pé. A palmilha não tem a função de formar a cava. A palmilha não vai formar. Isso é mito, tá? Andar na areia descalço não vai formar cava. Isso é mito também. Não há nada que a gente faça que vá formar a cava. A única coisa que vai dizer se vai formar é o desenvolvimento dele. Mas pensando no paciente com síndrome de Down, por conta da hipotonia e da frouxidão que ele tem inerente por conta da síndrome, a tendência é que ele não forme a cava. Mas não quer dizer que um pé plano sem dor, é um pé funcional, é um pé normal. Agora, se for um pé sintomático, a gente tem que tratar. E aí, a palmilha, na grande maioria das vezes, resolve o problema. Dependendo do grau de deformidade, se for um pé bem pronado, bem rodado, né? Aí a gente tem também os famosos, tem várias marcas de sapatinho, né? Que já ajuda, funciona já como uma órtese para deixar o pé mais estabilizado. Mas esses sapatinhos, eles não, mesma coisa da palmilha, eles não vão corrigir o pé. A função deles é evitar que, além de melhorar os sintomas, tudo é evitar que essa deformidade piore, né? Que progrida, que esse pé plano ele fique mais plano, mais rodado, mais pronado, tá certo? Se não melhorar com a palmilha, com as órteses, tudo, aí a gente tem que pensar em alinhar esse pé, criar essa cava. Como é que a gente cria essa cava, alinha o pé? Aí é cirurgia, né? Aí seria o tratamento cirúrgico. Mas cirurgia no pé é bem complicado, porque às vezes a gente faz a cirurgia, a gente até alinha o pé. Ah, o pé ficou bonito, criou a cava, tá bem alinhado, mas o paciente fica sentindo dor, entendeu? Não tô falando que toda cirurgia faz isso, mas pode acontecer. É uma complicação. Eu Cirurgia tenho do uma pé. variante anatômica no meu pé. Eu tenho um ossinho a mais aí, perto da cava. E o médico falou isso pra mim. Te incomoda? Não, então deixa quieto, porque a cirurgia no pé... Cirurgia no pé pode dar essa complicação de dor crônica, entendeu? E aí não tem mais como a gente resolver. Então, o pé que estava sem sentir dor nenhuma, a gente mexe, o paciente começa a sentir dor. É complicado, né? Por isso que a gente só faz a cirurgia no pé se tem indicação. Se essa pisada está prejudicando esse paciente, se está piorando, se está causando dor, se está tendo instabilidade na marcha, se a palmilha, o sapatinho não está resolvendo, aí a gente tem que pensar na cirurgia, né? Que seria a nossa última opção aí. Mas cirurgia no pé, tô fora. Mas, só dando um adendo aí, né? Dando um adendo aí, que só para falar para os pais. O sapatinho, a palmilha, eles não criam a cava, tá? Eles contêm a deformidade, ajudam na estabilidade, melhora se está sentindo dor, né? Mas isso de criar cava, isso é mito. E sempre melhora o tênis, o sapatinho, do que a sandália, né? Pois isso é tanto para o paciente com síndrome ou sem síndrome, a sandália não é legal. Sandália com a tira posterior da parte de trás não é legal, né? Que é aquilo que não estou com um sapatinho aqui, mas calçado ideal para criança é seguir a regra dos 4 Fs.
o calçado tem que ser flexível, você tem que conseguir dobrar ele, né, no meio. Tem que ser firme, a distância do pé, da ponta do dedão, quando você bota o pé daqui acima do calçado, tem que ser de 1 centímetro no máximo, para não ficar folgado. Tem que ter fricção, né, a parte antiderrapante, e o principal, a parte posterior tem que ser fechada, a parte de trás. Então, principalmente as meninas, as mães gostam de comprar aquelas sandálias de tira atrás, isso traz mais instabilidade, né? Pensando no paciente com síndrome de Down, pé plano, vai trazer mais estabilidade, queda, chance de trauma, então não é legal. Entendeu? Claro que vai para uma festinha, uma coisa, um aniversário, alguma coisa assim, bem. Uma vez na vida, não tem problema, Sim. né? Não é proibido. Vai ficar um Mas pouquinho só para... a rotina tem que ser mesmo um calçado, a parte posterior de trás fechado, não que ele tem que ser todo fechado. Na frente pode ser aberto, não tem problema. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui que não foi falada. Tenho visto algum caso de criança com síndrome de Down com elevação no calcanhar. Eu Existe acho que, alguma ligação? eu acho que Elevação no calcanhar. eu não entendi essa pergunta. Eu acho que essa mãe falou comigo também e na correria eu acho que eu não respondi ela. E coincidentemente, eu atendi uma criança com síndrome de Down semana passada que ela tinha encurtamento do tendão de Aquiles, marcha na ponta dos pés, que causa essa elevação no calcanhar. Não sei se é isso que ela está falando. Essa alteração não é tão comum. Essa alteração não é tão comum no paciente com síndrome de Down, porque ele tem a hipotonia e a frouxidão, né? Para evoluir com esse comportamento não é tão comum. Mas pode acontecer. Não tem nada a ver com a síndrome, mas pode acontecer. Foi o que essa paciente que eu atendi semana passada. Tem síndrome de Down e tem a marcha na ponta dos pés. Pisa com a parte da frente do pé e o calcanhar elevado, né? Não sei se é isso que essa mãe está falando, a elevação do calcanhar. Pode ser. O Theo tem uma Isso coleguinha que acontece... operou aqui. A marcha na ponta dos pés ela pode acontecer com quem tem a síndrome ou não tem a síndrome. E aí pode ser só uma questão de equilíbrio nos primeiros 3 anos de vida, começando a andar, tentando conseguir equilíbrio, anda na ponta dos pés, se acostuma, e aí vira uma bola de neve, pode piorar e tem que tratar. Depois de 3 anos tem que tratar, porque senão a tendência é só piorar. Né? Se esse tendão encurtar, o pé começa a alterar, começa a sobrecarregar joelho, coluna e tal. Antes dos 3 anos a gente aceita. Né? É fisiológico. A criança ela pode andar na ponta dos pés por uma questão de equilíbrio, tudo. Mas, enfim, existem também doenças que fazem com que a criança ande na ponta dos pés. Aí tem que ser investigado, tem que ir no consultório, a gente tem que examinar, avaliar direitinho, né? Mas se ela, provavelmente ela está falando disso, né? Com calcanhar elevado, então deve ser na ponta do pé. E aí tem que ver se o tendão está encurtado, quantos anos tem a criança, se tem mais de 3 anos tem que tratar, dependendo de qual alteração tem, se tem encurtamento do pé, se o pé está alterado, e aí tem que ir no consultório, não adianta. Não é isso, tem que fazer a consulta. Tem um pessoal aqui dizendo que vão pegar o ônibus para ir aí para São Luís para fazer a consulta. Ó, tem um pessoal aqui, a Marilza perguntou, a minha bebê tem entre os peitos um ossinho saltado. Ela quer dizer se ela está perguntando se é normal. Como é? Travou aqui. Minha bebê tem entre os peitos um ossinho saltado. É normal? Me falaram que é encontro das costelas. Minha bebê tem o quê? Um ossinho saltado entre os peitos. Deve ser nessa região aqui, né? Ah, tá. Entendi. Na verdade, existe uma deformidade torácica nessa região que a gente chama de pectus, né? Uma falha na ossificação do externo aqui. E aí o paciente ele pode formar, dependendo da região onde está tendo alteração, o pectus carinato, que seria aquele peito de pombo com um lombo aqui, ou o pectus escavato, que seria um fundo aqui na região, no meio dos peitos, né? E aí o pectus, ele, além da alteração estética, cosmética, os pacientes com pectus, como tem alteração na caixa torácica, aqui nessa região, os órgãos que estão aqui dentro, eles podem ter uma alteração também de função, né? Quais são os órgãos que estão aqui? Coração e pulmão. Então, todo paciente que tem... Nem sei se esse paciente tem PEX, né? Tá falando disso aí e tal, mas nem sei. Mas todo paciente que tem PEX, eu investigo, né?
função cardíaca, função pulmonar, ver a história, se tem história de cansaço, né? Falta de ar, algum desconforto respiratório. E aí o tratamento de Pectus, a gente trata quando ele é progressivo, está piorando muito, a gente pode lançar mão de órteses para tentar conter essa deformidade para que ela não piore. É como se fosse um colete, né? Isso. Peguei isso. Minha sobrinha usou esse colete um tempo. Para o tratamento. Ó, tem uma outra pergunta aqui. Minha filha, quando senta, vira a letra C, mas quando está de pé, fica ereta. Deve ficar tortinha assim? Deve ser uma. Eu não entendi. Eu Eu também não não entendi entendi. a pergunta. Deve ser que ela. É questão de postura, eu acho, né, doutor? Me corrija se eu estiver errado. Mas é o paciente com síndrome de Down? É. Pode ser. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas esse C, só se ela está fazendo uma cifose, né? Aqui, Isso. ficando assim, essa cifose, pode ser postural por conta desse desequilíbrio, né? E aí essa postura a gente pode corrigir com reeducação postural global, né? RPG, fisioterapia. Pode pensar em passar também um corretor postural para ajudar, não que ele vai resolver sozinho, tem que fazer os exercícios, mas é isso. Uma última aqui. Meu filho é Down, ele tem 8 anos, sempre tirou a perna do lugar, deve ser o joelho, né? Antes ele não sentia, agora sente dores. Será que tem como calcificar ainda? Ele usa uma órtese de abdução. Eu não entendi a pergunta, fala de novo. Tá meio confusa. Ele sempre tirou a perna do lugar, ele não sentia nada. Hoje ele sente dores e ela está perguntando se tem como calcificar. Ele usa uma órtese de abdução. A, a minha internet está meio travando aqui. Se quiser depois, a pessoa me manda a pergunta mais Não, detalhada. Eu mando. voltou aqui. Fala de novo aí, voltou, fala de novo. O filho dela usa uma órtese de abdução. A perna desloca, né? Ela quer saber se tem como calcificar ainda. Ah, tá. Então, na verdade, ela deve estar falando de quadril, né? A órtese de abdução a gente passa pro quadril para a gente encaixar, né? O quadril está tendendo a subluxar, luxar. Aí a gente passa uma órtese de abdução que ela abre a perna, abduz, e aí essa abertura que ele está desencaixando, essa abertura faz encaixar o quadril, né? Aí, por isso que a gente passa essa órtese de abdução. Esse que ela está falando de perna sair, deslocar, deve ser do quadril que fica deslocando por conta da instabilidade. Dependendo da idade, o tratamento é órtese de abdução, mas aí vai depender da qual é a alteração radiográfica que ele tem, Tem que ser uma quantos coisa anos mais ele detalhada, tem. né? Tem duas perguntas aqui. O Pilates a partir de que idade e se ele é bom para escoliose? Pois é, eu sou fã de Pilates, eu prescrevo muito Pilates para os meus pacientes. Você faz Pilates também? Há 10 anos. Eita! Então, e também tem o Pilates Kids, né? Pilates para criança. A idade mínima, se eu não me engano, é 6 anos de idade também. Vai obedecendo aí o Funcional Kids, né? Mas eu gosto de prescrever Pilates para má postura, para trazer aí ele vai fazer exercício de mobilidade, fortalecimento, alongamento de coluna, trabalhar a cintura escapular, dependendo da alteração que ele tem postural, né? Pode ter uma síndrome cruzada superior, fazendo aquela cabeça para frente aqui, o ombro para frente. A alteração pode ser a síndrome cruzada inferior na bacia, fazendo aquela postura mais selada. Tudo isso o Pilates ajuda a corrigir. A fisioterapia também, né? Mas eu prescrevo Pilates, com certeza. O Pilates eu acho fantástico. Eu pretendo colocar o Theo assim que puder para ele fazer o Pilates. A Milena está perguntando, o médico optou por fazer. O filho da Milena, o Miguel, ele fez a cirurgia de quadril, né? Sem mexer no acetábulo, que ela está contando aqui. Uhum.
Ela está perguntando se ele precisa usar uma palmilha preventiva ou se não. A palmilha não tem nada a ver com o quadril, né? A palmilha é pro pé plano, pé sem cava, né? Uhum. Acredito que essa cirurgia que ele fez, ele deve ter encaixado a bacia, tá tudo certinho, mas aí a palmilha a gente prescreve dependendo da alteração no pé, é aquilo que a gente falou, né? Se tem sintomas, se tem estabilidade, se a deformidade está operando no pé, mas no quadril não tem nada a ver, a não ser que a alteração que ele tenha no quadril esteja causando uma dismetria, uma perna maior do que a outra. Aí a gente pode passar uma palmilha para compensar essa diferença de tamanho das pernas. Mas se ele fez a cirurgia, acho que foi corrigido isso, né? Tem uma pessoa perguntando como lidar com a frouxidão na fase adulta. Melhores exercícios para fortalecimento? Pois é. Quem tem frouxidão sintomática, né? Porque a frouxidão ela dá estralo. Tem muita gente que tem estralo, eu me estralo todo e tal. Se não tá sentindo dor, tranquilo. Agora, se essa frouxidão causa sintomas, causa dor, e aí quem tem frouxidão tem uma chance de ter luxação, né? Luxação de ombro, o ombro sai do lugar, fica fora do lugar, tudo, joelho, cotovelo. Então, assim, quem tem essa frouxidão bem grave, tem que fortalecer, não adianta, né? E eu encaminho para academia, para musculação, é o melhor lugar para fazer esse trabalho de fortalecimento que a gente pode tentar trabalhar. É na academia. Vai para academia, puxar ferro. Malhar e cuidar dessa É, frouxidão. Gente, a gente está chegando uhum. aqui no final. Eu nem lembro se a gente começou 8 em ponto, mas está Eu acho todo que mundo foi mesmo. agradecendo aqui, dizendo que a órtese foi ótima, né? Agradecendo pelas informações, pelo seu tempo, doutor. O nome do médico é doutor Ítalo Nordman, é isso? Nordman. Vamos conversar depois. Depois vamos conversar desse atendimento aí em Brasília. Achei interessante. Isso. Aqui nós temos uma demanda grande, né? Tanto que doutor Hum, Pellegrino vem a cada 6 meses, ele tem, assim, a agenda dele já é bem lotada, né? Theo trata com ele aqui há 3 anos. Justamente por essa falta que a gente teve aqui de uma pessoa mais especializada, né, dentro da área da medicina, da hum. ortopedia, com esse olhar mais direcionado, né, para a síndrome de Down. Mas a gente vai conversar sim e quem sabe trazer o doutor até Brasília, né, para fazer esses Vamos sim. atendimentos. Vamos sim. Tá acabando. Acho que Tá tá. acabando. Deve estar faltando 1 minuto, alguma coisa É, assim. Só queria te agradecer, tá, Jordão? Obrigado pelo convite, tá bom? Foi obrigado muito você por boa ter a live, aceitado. live boa é essa live que a gente não olha pro relógio, quando vai olhar Né? já tá acabando. Já está A gente acabando. falou muito, né? Acho que deu pra gente esclarecer muita coisa, foi bem legal, o pessoal participou. Isso. E o objetivo foi esse. Eu espero que eu tenha orientado, explicado essas dúvidas principais aí, do pé, do quadril, do joelho, né? E é isso. Qualquer coisa, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode estar perguntando lá no meu Instagram, no direct. Quando eu tiver um tempo, eu respondo. Às vezes pergunta e aí eu escuto tal, aí depois eu não respondo, mas eu respondo. Na hora eu respondo. Tá bom, gente? Tá Qualquer bom? dúvida pode perguntar lá. Então Tá tá, certo? Jorge. Gente, eu Obrigado, vou gravar obrigado, aqui a querida. live. Boa recuperação pro Theo. Deus abençoe Obrigada. vocês, tá? E aí, qualquer Obrigada. coisa, estamos aqui também. Tá Tá bom? joia. Boa noite a Obrigada, todos. gente. Deus Boa abençoe. Bom noite. fim de semana. Beijo. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite.